Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Carlos de Souza, com o tema Hoje Jesus seria cristão? Baseado em Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, irmãos, irmãs, irmãos de fé, irmãos de caminhada, amigos da Rádio e TV Fraternal. É com grande satisfação que, mais uma vez, estou tendo a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre aspectos ligados à nossa doutrina, principalmente ligados ao nosso Mestre Jesus. É com muita alegria que realmente a gente tem essa oportunidade de estar estudando, pensando e conversando e falando sobre a doutrina. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para que a gente já comece. Pelo menos, eu tenho comigo. Eu tentei buscar na memória qual foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Não o nome de alguma pessoa que chame Jesus aqui, que vive entre nós. Sobre Jesus. E, com certeza, eu busquei, tentei, óbvio. Não vou conseguir lembrar, me memorizar, detalhar. Mas, com certeza, foi em algo relacionado e ligado à questão religiosa. Numa escola dominical, num texto bíblico que meus pais liam, ou numa conversa que as pessoas ouviam falar. Então, foi exatamente sobre... Quando eu ouvi falar de Jesus, foi alguma coisa ligada à religião. Nunca ouvi falar de Jesus relacionado a questão de coisas científicas, questão de coisas da vida, no sentido assim material, de que Jesus tinha descoberto isso, tinha feito aquilo, no sentido de perfurações, e no sentido de descoberta científica, como a gente ouve muitas coisas falando, né? Ou tivesse construído vários prédios. Não, foi realmente relacionado à questão religiosa. Então, nós vamos começar falando exatamente sobre a questão da religião. Então, eu gostaria de começar por esse ponto. A minha pergunta seria exatamente essa. Hoje Jesus seria cristão? Então, eu trago exatamente aqui alguns livros sagrados que são consagrados por diversas religiões. Tem o cristianismo, tem o islamismo, tem o judaísmo, inúmeras religiões. Então, exatamente sobre isso é que nós vamos começar a falar. Quando a gente começa a pensar, eu começo a pensar em Jesus, me vem automaticamente a questão da religião. E aí eu fui buscar lá atrás, lá na pré-história. Foi o período do passado da humanidade, desde o aparecimento do homem à invenção da escrita, e que abrange milhões de anos, que o homem sempre esteve, né, buscando alguma coisa, algum contato com algo diferente. Então nós encontramos ainda nas pedras rupestres, quer dizer, riscos, sinais de que o homem buscava entender aquilo que se passava com ele. Então, nós encontramos o homem-leão ou a mulher-leoa, não existe uma definição ainda nessa escultura, é uma escultura esculpida em marfim de mamute, datada entre 35 mil a 41 mil anos da época paleolítico superior. E exatamente essa estatueta se refere ao mundo espiritual dos povos da última era glacial, suas crenças em um mundo além da natureza comum. Porque exatamente aquilo que representava para ele, aquilo que tinha força, era algo diferente. Então, na época, o que o homem considerava exatamente alguma coisa que ele pudesse se ligar para adorar, para eles na época era o leão ou uma mulher-leoa, né? A religião, ela acompanha a evolução da própria história da humanidade, entre mitos e antigas divindades, desde cerca de 3.500 anos antes de Cristo, há registros reais de práticas religiosas. Essa é uma escultura em terracota da deusa Iná, ou Star, da época da Mesopotâmia, datada de 2.000 anos antes de Cristo, para que nós possamos perceber e entender o quanto o homem sempre buscou algo diferente, algo que tivesse relação com alguma força que o lhe fizesse entender. Isso aqui é uma imagem do Partenon, que foi criado 447 a 432 anos de Cristo, em Atenas, na Grécia. Esse templo majestoso foi construído para abrigar uma estátua gigante
da deusa Atena, padroeira da cidade. Quer dizer, já naquela época eles adoravam exatamente construir um espaço para que a sua imagem, a sua estátua gigante, que era de uma deusa, pudesse ser abrigada dentro daquele templo. Também aqui na nossa região, na região das Américas, né, nós encontramos entre os maias e os astecas, os povos mesoamericanos também tinham suas crenças seculares. Quer dizer, os maias, os astecas, todos eles tinham seus símbolos, deixaram seus símbolos registrados para que a gente pudesse hoje entender o qual que era exatamente esse objetivo desse símbolo que isso ligava o homem à religião. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas ainda presentes na atualidade. Quer dizer, imaginemos há quantos mil anos já se estuda, se fala exatamente sobre a questão do hinduísmo, o sentido que ele tem. E cada pessoa tem um tipo de movimento para poder entender como é que é exatamente esse sentido. E por que surgiu a religião? Nós podemos dizer que são fenômenos naturais, a falta de explicação científica para os fenômenos como chuva, trovões, eclipses, que levam os humanos a buscar explicações sobrenaturais, atribuindo a forças divinas. Quer dizer, exatamente as forças divinas que as pessoas buscavam nos fenômenos que aconteciam, que eles não entendiam por quê. Né? Também uma necessidade de explicação, ela surge exatamente de uma forma como os humanos tentaram explicar o mundo, a vida, o universo e as questões sociais, buscando controle e ordem no mundo. A morte e o além. O medo da morte e a crença em uma vida após a morte são considerados catalisadores importantes, evidenciados por enterros elaborados com objetos pessoais. Até hoje, se encontra exatamente ainda em catacumbas, em tumbas, lugares onde aconteciam enterros e objetos pessoais que as pessoas achavam que aquele corpo voltaria um dia para poder utilizar aquele bem. E outra coisa importante também em que aconteceu com a religião foi exatamente por que ela surgiu e o que ela acabou representando é a coesão social. Ela contribui para a identidade e sobrevivência dos grupos, promovendo a coesão social e proporcionando uma base para a conduta ética e cultural. Quer dizer, nós começamos a perceber que até hoje, muitos motivos do que nós encontramos ou de que existia lá nos primórdios, eles também acontecem hoje. Então, a religião, ela tem um sentido, um movimento, que ela é exatamente no aspecto do ser humano. Ele que acabou criando o aspecto para poder se conectar, para poder entender aquilo que havia de diferente que ele encontrava na natureza. Quando nós pensamos exatamente no que nós encontramos na natureza, quando nós encontramos na vida, nós buscamos muito mais além daquilo que está ao nosso conhecimento, aos nossos olhos. Porque, quer queira, quer não, até hoje, quando nós fazemos uma prece, nós temos um movimento, até que seja inconsciente, de nos dirigirmos aos céus, exatamente para encontrar no infinito uma explicação ou uma conexão com qual que seja a espiritualidade, a força divina que nós achamos que está lá. E dentro das religiões, nós temos aqui que estudar uma das religiões nós vamos fazer aqui um pequeno abreado das 11 maiores religiões do mundo. Não estou querendo aqui fazer nenhuma aula, nenhum sentimento de que as religiões que são mais importantes ou menos importantes. Não, mas eu estou aqui buscando simplesmente para fazer uma demonstração das 11 maiores religiões que são exatamente professadas em todo o mundo. Existe muito mais. O cristianismo, ele tem cerca de 2 bilhões e 300 milhões de praticantes. E é uma religião abrâmica, monoteísta, que se baseia nos ensinamentos de Jesus, centrados na Bíblia e tem por diversas denominações, como catolicismo, protestantismo, diversas, como até o próprio espiritismo. Nós buscamos os ensinamentos de Jesus para poder praticar, para poder levantar exatamente a nossa religião. O islamismo é uma fé monoteísta, fundada nos ensinamentos do profeta Maomé. Conforme revelados no Alcorão,
E os muçulmanos seguem os 5 pilares do Islã como base de sua prática religiosa. E hoje nós temos no mundo cerca de 1 bilhão e 900 milhões de praticantes. E existe um estudo de que, talvez em 2050, o grupo que terá o maior número de pessoas que estará professando uma fé será exatamente o islamismo. Porque o islamismo tem exatamente a questão de que as famílias são numerosas. Então, isso passa para muitas e muitas pessoas. Então, até existe essa previsão de que serão mais de 4 bilhões de pessoas que serão islâmicas na questão de seguir o Alcorão, que é onde que eles se baseiam na sua fé. Como nós dissemos no começo, o hinduísmo, que é uma religião religiosa diversificada, sem um fundador específico, caracterizado por crenças em karmas, dharmas e moksha, e adoração de diversas divindades, como Brahma, Vishnu e Shiva. Né? Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas praticam o hinduísmo, e é a mais antiga que nós temos entre nós. Né? Nós também encontramos o budismo, que é originado nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, e que também veio do hinduísmo. E ele propõe um nobre caminho óptimo para alcançar a iluminação e superar o sofrimento, destacando a compaixão e o desapego. Cerca de 520 milhões de praticantes no mundo inteiro têm o budismo. As religiões africanas. O continente africano é muito vasto. Né? Então, essas religiões têm mais de 100 milhões de praticantes de diversas religiões. Essas religiões celebram divindades ancestrais e elementos da natureza, utilizando rituais, cantos, danças e oferendas para manter a conexão com o sagrado. A Nigéria é Yorubá, do Ghana e Togo, Vodou, quer dizer, entre outras. Tem diversas culturas, diversas religiões, todas espalhadas pela África, que tem mais ou menos pelo mundo todo mais 100 milhões de praticantes. E aqui no Brasil, nós temos da matriz africana o candomblé e a umbanda, que são manifestações espirituais que surgiram no Brasil a partir das tradições trazidas por africanos. Culto a entidades divinas como orixás, uma profunda conexão com a natureza, rituais, tambores e danças. Atualmente, no Brasil, cerca de 1 milhão e 800 mil praticantes existem no Brasil do candomblé e da umbanda. Também outra religião que a gente não tem muito contato, eu pelo menos não tinha o conhecimento, é o sikhismo, quer dizer, uma religião monoteísta que surgiu da Índia, promovendo a igualdade, a honestidade e a devoção de um Deus único. E o Sikh segue os ensinamentos dos gurus. Então, nós encontramos, veja, já é a terceira religião que veio da Índia, né? Como agora também nós encontramos aqui o judaísmo, uma fé abrâmica centrada nos ensinamentos da Torá, abrangendo a história do povo judeu e suas tradições culturais, éticas e religiosas. Cerca de 14 milhões de praticantes tem no mundo. O Espiritismo, que é a doutrina na qual nós professamos, ela foi originada no século XIX, envolvendo as comunicações com os espíritos, a reencarnação e a busca pela evolução espiritual, sendo notável por médios e práticas de caridade. Hoje temos no mundo cerca de 13 milhões e 800 milhões de praticantes. O taoísmo prega a harmonia com o Tao, que é o caminho, ou a força natural e impessoal que guia o universo. Busca um estilo de vida baseado na simplicidade, desapego dos bens materiais e não a violência, seguindo o fluxo natural das coisas. Cerca de 12 milhões de praticantes. Bahaísmo, também chamado de fé Bahá, é uma religião monoteísta que enfatiza a unidade da humanidade, promovendo a paz, justiça social e a revelação de mensageiros divinos como Bahá'u'lláh, cerca de 7 milhões de praticantes. Também temos o shintoísmo, uma religião nativa do Japão, envolvendo a adoração de kami, espíritos, e rituais shintoístas, que celebram a natureza e a ancestralidade. Cerca de 4 milhões de praticantes nós temos no mundo. E, por último, o zoroatrismo, uma das mais antigas religiões monoteístas. Foi fundada por Zaratustra, com ênfase no dualismo entre Ahura Mazda e Angara Manuai.
cerca de 200 mil praticantes. Eu fiz questão de incluir o ateísmo. Não é uma religião, mas a importância do ateísmo que tem no mundo, no universo. Não é a crença da não existência de Deus, mas sim a ausência de crença da sua existência e na existência das divindades. O ateísmo é o oposto ao teísmo, que em sua forma mais geral é a crença que existe ao menos uma divindade. O ateísmo não crê em nenhuma, nada, não existe crença, ausência de crença. Mas o comportamento de certos ateus faz com que a gente possa repensar o que é que eles realmente agem. Se pura e simplesmente o fato de não acreditar, qual que é o comportamento? Exatamente o comportamento que em muitos momentos eles declaram e mostram claramente que eles não precisam de uma divindade, eles não buscam uma divindade para orientá-los. Eles buscam exatamente a questão do centro, eles se transformam no centro do universo, o seu próprio corpo, o seu próprio eu, mas principalmente em atitudes de bondade, atitudes de amor, atitudes de bom senso. Nem todos, mas muitos que nós conhecemos assim têm. Então, nós começamos a buscar as religiões e vamos tentar entender de que cada religião tem o seu conceito, cada religião tem o seu motivo. Nós não podemos simplesmente achar que pura e simplesmente cada um criou a sua porque se achava melhor. Sim, cada um se encontra numa que se encontra melhor, mas ela existe, ela tem um sentido. Deus nosso Pai, seja qual for o nome que se queira dar, Ele permite que cada filho que está aqui na terra possa criar a maneira de chegar até Ele, seja qual for a forma de falar. Então, hoje eu faço de novo essa pergunta. Jesus seria cristão? E a religião dos mundos? Ela é uma criação divina ou humana? Nós temos várias religiões, o cristianismo, que aliás, e nós encontramos até em certos estudos, que Jesus, naquela fase em que nós não temos muitos dados sobre ele, de que ele teve contato também com o zoroastrismo e com outras religiões daquela região onde ele vivia. Quer dizer, o mundo inteiro sempre teve muitas energias que estiveram sempre sendo colocadas ali. Agora, nós fazemos essa colocação. A religião é uma criação divina ou humana? E todas elas, o que elas têm em comum? Eu sei que tem comigo de que cada um se encontra melhor numa determinada religião, mas alguma coisa, o que as religiões têm em comum? Nós encontramos a seguinte frase: todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivessem de conhecer a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos. Por isso mesmo de semear os germes do progresso. Os germes do progresso. Isso nós encontramos no livro A Gênese, no capítulo 1, item 7. Então, o que os espíritos, essa é uma resposta que os espíritos colocam ali, através de Kardec, é exatamente o seguinte, que todas as religiões têm um motivo, têm um sentido. E o mais importante não é dizer que essa religião é melhor do que aquela, ou se aquela religião não é a outra. Uma, aqui eu professo, aqui eu frequento, aqui é melhor do que a do meu vizinho. Aqui. Nós precisamos realmente começar a perceber de que se nós estamos aqui nesse universo, e se encontramos nesse universo inúmeras religiões, inúmeras formas das pessoas professarem a sua fé, isso não podemos ficar dizendo que somente a minha ou aquela a qual eu estou conectado é a melhor. Porque que pai seria esse que só daria direito a um e a outro não? Quando nós buscamos exatamente no cristianismo um entendimento de que Jesus
deixou um caminho espiritual e um grupo de ensinamentos que, com o tempo, deu origem ao cristianismo. Uma religião que se baseia na sua vida, morte e ressurreição. O cristianismo não foi fundado por Jesus. Ele deixou simplesmente os ensinamentos, deixou toda a sua vida, a sua prática, a sua atitude, foi que fez com que o cristianismo saísse exatamente, não ficasse ali, não ficasse, como a gente poderia dizer, enterrado no momento em que ele foi sepultado, mesmo que ele tenha feito a ressurreição, mas no momento em que ele foi crucificado. Sim, porque ele teve exatamente essa atitude que é da forma humana, mas a sua capacidade, a sua grandiosidade, o seu amor, a sua divindade era tão grande que ele deixou ensinamentos com todas as suas falas e com os seus gestos, que até hoje nós estamos buscando o entendimento e buscando, através de cada momento, buscar aprender um pouco mais sobre o cristianismo para poder entender o que o nosso Mestre Jesus deixou. Jesus, durante a sua vida e ministério, os apóstolos foram seus principais seguidores, estiveram os mais próximos ali, e se tornaram seus principais pregadores da mensagem do Evangelho. E ele disse a eles: vão pelo mundo todos e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Prestemos bem atenção. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho que Jesus se referia não era o Evangelho cristiano, não era somente o cristianismo, era o Evangelho. E o Evangelho era baseado em quê? Não somente nas suas palavras, mas nos seus gestos, nos seus atos. E assim saíram todos os apóstolos, eles saíram dali espalhando os seus ensinamentos, e nós encontramos em Paulo, que não teve a felicidade de conviver com Jesus fisicamente, mas recebeu de Jesus a luz, a força da divindade através daquele contato que ele teve com ele. Ele tornou-se o maior propagador da sua mensagem. O cristianismo começou a se espalhar de Jerusalém e depois em todo o Oriente Médio, acabando por tornar-se religião oficial na Armênia, em 301 depois de Cristo, da Etiópia em 325 depois de Cristo, e depois a Igreja Estatal do Império Romano em 380 depois de Cristo, tornando-se comum em toda a Europa na Idade Média. E ela se expandiu em todo o mundo durante a época dos descobrimentos. Pois que nem nós no Brasil somos aqui, tivemos o contato com o cristianismo exatamente através do quê? Através do descobrimento, qual nós tivemos a oportunidade de sermos descobertos pelos portugueses, que tinham exatamente o cristianismo como a sua maneira de professar a sua fé. Só que no começo, na origem do cristianismo, os primeiros cristãos foram perseguidos e torturados e mortos, tanto por judeus quanto pelos romanos. Pelos judeus por quê? Porque os judeus não aceitaram, não conseguiram compreender aquilo que Jesus veio deixar. Porque eles esperavam que o Messias que eles aguardavam, era o Messias que ia vir com espada, que ia vir exatamente com um exército, que ia guerrear, que ia tirar o povo daquela situação. Mas Jesus veio com uma outra proposta, veio com a proposta do amor. E então, por isso os judeus não aceitaram Jesus. E eles perseguiram os cristãos. Porque em estudos a gente encontra que naquela época, muitos messias, muitas pessoas surgiam se dizendo messias. Mas nenhum desses teve a capacidade, a força e a grandeza de deixar aquilo que o nosso Mestre Jesus deixou entre nós. Então, o nosso cristianismo é exatamente baseado em Jesus, e que ele trouxe e deixou para nós esses ensinamentos. Em 313, Constantino I legalizou a religião cristã por meio do Edito de Milão. E é curioso saber a maneira porque Constantino, que era um general, um rei, um imperador de Roma, por que ele legaliza, que ele permite
Exatamente por quê? Porque o número de cristãos começou a crescer muito, e ele teve, segundo ele diz, que ele teve um sonho em que uma cruz, em que ele conseguiria vencer uma determinada guerra, e ela realmente aconteceu. Então ele resolveu, exatamente por causa daquela cruz, colocar ali a religião, como o cristianismo, como a religião principal de Roma. E no final do século XVIII, no final do século, IV, Teodósio I decreta como a religião oficial do Império. Então nós podemos dizer que o cristianismo foi instituído, foi criado, sim, por Constantino. Porque Jesus não deixou entre nós o título de cristão, o título de cristianismo. Ele deixou exatamente a sua missão. Ele deixou o seu legado através dos seus atos. Agora, os cristãos, entre o século XI e o século XIII, de perseguidos, passaram a ser perseguidores. Através das cruzadas, expedições de caráter religioso, econômico e militar, o espírito de religiosidade de uma cristandade europeia em uma sociedade onde a fé superava a razão, a cultura era manipulada pela igreja, perseguiam os muçulmanos, judeus, pagãos e grupos hereges. Veja que coisa interessante. Na época em que os primeiros cristãos estavam sendo perseguidos, aí agora eles passaram a ser os perseguidores, porque o homem começa exatamente a usar pelo seu interesse para crescer economicamente, militarmente, para espalhar o seu território, ele começou a usar a religião, tanto que chamavam cruzadas, pois todos estavam com uma cruz nos seus uniformes, para poder mostrar que eram cristãos que estavam chegando ali naquele pedaço, né? Continuando falando sobre o cristianismo, como nós dissemos, a Igreja Católica, em 313, Constantino realmente criou o cristianismo. Depois nós vamos ter, em 1517, já no século XVI, a Reforma Luterana, que é a primeira dissidência que acontece dentro da Igreja Católica, exatamente em cima daqueles ensinamentos que estavam acontecendo naquele momento. Então, Lutero, ele vai, era um bispo, e ele vai, faz uma cisão e faz a Reforma Luterana. Depois, logo depois da Reforma Luterana, outras pessoas começaram a surgir, exatamente em 1560, a presbiteriana, através de Ascham Green, quer dizer, ele cria exatamente por maneira diferente de que Lutero havia colocado, assim como os batistas em 1612. Né? Quer dizer, se nós percebermos, começou já a existir uma divisão da maneira de ser praticado o cristianismo. E aí, em 1857, o nosso irmão Allan Kardec traz exatamente para nós, codifica no século XIX, o Espiritismo, baseado exatamente naquilo que Jesus havia deixado e naquilo que ele havia encontrado através dos estudos de que ele chega para viver. Porque naquela época, nós estávamos entre o século XVII e século XVIII, vivendo o Iluminismo, que era um movimento filosófico e cultural europeu do século XVII e XVIII, que defendia a razão, a liberdade e a ciência como meios de progresso e libertação do obscurantismo medieval. Valorização do pensamento racional e científico em detrimento da fé e das tradições. O Iluminismo, a gente encontra pessoas que até hoje a gente sabe o nome, Voltaire, né, Montesquieu, Adam Smith, Rousseau. São pessoas exatamente que tiveram, naquela época, na França, uma influência muito grande exatamente em cima do nosso irmão Allan Kardec, que traz o Espiritismo, que é uma doutrina filosófica, religiosa e científica, codificada por Allan Kardec no século XIX, que se baseia na crença da imortalidade da alma, na reencarnação para a evolução espiritual, na comunicação com os espíritos e na lei de causa e efeito. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Né? Ele foi se tornar
né, tornou-se um professor, estudou com Pestalozzi, e aos 51 anos já era um mestre respeitado, já era uma pessoa que tinha toda uma estrutura profissional, a vida estabilizada. E aí ele toma o contato com os fenômenos das mesas girantes e as comunicações mediúnicas, que na época eram moda, né, na Europa e em outros países. E ele, a princípio, fica até um pouco, não muito, quer se envolver com aquilo, mas ele começa a pensar: um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. Um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. E Kardec vai exatamente nesse ponto estudar também e trazer a vida do Cristo. Ele vai analisar. Ele encontra os atos comuns, os milagres, as predições e as palavras que a igreja, através de seus dogmas, se apossou. E também ele encontra o ensino moral. E exatamente o que ele diz é isso. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Porque exatamente é isso. A lei do Velho Testamento foi personificada em Moisés. A do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo, então, é a terceira revelação da lei de Deus, mas não personificada por ninguém, porque representa ensinamentos dados não pelo homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu para todas as partes do mundo, através da cooperação de inúmeros intermediários. Então, Allan Kardec coloca algo muito importante. Ele não personifica como se fosse exatamente o espiritismo, que se fosse o kardecismo. Nós usamos essa expressão kardecismo em função de que nos baseamos o nosso estudo naquilo que Kardec nos deixou. Mas se nós formos falar de forma correta, mas não diria correta, mas de forma mais próxima exatamente àquilo que ele nos ensinou, nós teremos que dizer exatamente que ela não tem nenhum nome, não é personificada em ninguém. É porque exatamente ela emana dos espíritos. Tanto que Kardec, de forma muito inteligente, como toda a inspiração que ele teve de toda a espiritualidade, ele escreve o seu primeiro material, o seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que no começo de sua tarefa contou com a participação de 3 meninas, que se tornaram as médiuns principais no trabalho de compilação dos Livros dos Espíritos, em sua primeira versão, em 18 de abril de 1857. Caroline Boudin, Julie Baudin e Ruth Céline Jaffé. Vejam que interessante. Kardec teve a oportunidade e se usou, não é que usou, recebeu de 3 meninas, pessoas que eram exatamente simples, não tinham ainda grandes conhecimentos da vida, não tinham passado por tantas informações. Por quê? Mas através da sua mediunidade, elas receberam exatamente aquilo que os espíritos estavam trazendo. Quer dizer, não houve nenhuma interferência do seu psique, porque elas ainda não tinham tido ainda a oportunidade do amadurecimento para poder conhecer isso. Isso faz com que realmente a gente possa compreender de que não é uma interferência, não existiu alguma coisa do ser humano, alguma coisa de material. Sim, somente dos espíritos. O primeiro livro que Kardec fez, exatamente colocou para que nós pudéssemos estudar, foi exatamente o Livro dos Espíritos. Depois ele preparou o Livro dos Médiuns, aí em 1861. Aí depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Céu e o Inferno, em 1865. E a Gênese, em 1868. Esse é chamado Pentateuco, que nós encontramos todas as informações, nós vamos buscar os estudos, aquilo que Kardec nos deixou, para que a gente possa exatamente, em cima desses ensinamentos, buscar entender o que é que a nossa doutrina vem nos ensinar. E, no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, a questão 1, Kardec faz a seguinte indagação: que é Deus? Kardec não pergunta o que é Deus, como é Deus,
Não, ele pergunta o que é Deus. A resposta dos espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eles não dizem que Deus é isso, que eles dizem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que isso nos remete a entender que Deus exatamente não existe essa personalidade, esse lado personal que nós carregamos, a imagem de Deus, fazemos aquela coisa, e temos esse hábito de usar essa expressão, que somos a imagem e semelhança de Deus, e na maioria das vezes nós pensamos no aspecto da nossa materialidade. Mas Deus não tem esse lado. Exatamente, ele é a inteligência suprema, a inteligência do nosso universo. Então, essa pergunta de Kardec, como sempre, o Kardec, aliás, ele trata todos os livros dele, sempre nós encontramos perguntas. E aí a espiritualidade responde. E o que Kardec isso não está nos ensinando, com a questão de estar sempre tendo perguntas? Porque nós devemos questionar, devemos pensar, devemos buscar o entendimento. E não pura e simplesmente aceitar e acabou. Não. Tanto que Kardec coloca a pergunta, que é Deus? E a resposta, ela é mais abrangente e mais forte do que a gente possa imaginar exatamente, que vem da espiritualidade. Então, quando Jesus está entre nós, nós podemos pensar exatamente tudo isso daí. E o cristianismo que Kardec vai buscar, por isso ele busca exatamente dentro da nossa doutrina, ele vai buscar outra pergunta, a questão 625, que está no Livro dos Espíritos, o primeiro livro de Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir como guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito que tem Deus oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é muito simples. Jesus. Não Jesus santificado, não Jesus que nós queremos, colocá-lo num pedestal, mas o Jesus que esteve entre nós. Tanto que Kardec faz a pergunta de forma muito sábia, que tem oferecido ao homem o tipo mais perfeito que tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então, Jesus é exatamente o nosso guia. É Ele, é nele que nós temos que ter como referência. Mas não adianta nada termos como referência Jesus só dizer que somos cristãos. Só dizer que Jesus é meu guia, só Jesus, tudo é para mim, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Mas espera lá um pouco. O que nós estamos fazendo? Buscando em Jesus o quê? Simplesmente usar o nome dele ou termos a atitude assim como ele tinha? O Espiritismo, uma doutrina com tríplice aspecto, buscando compreender as leis espirituais através da razão e da fé, buscando revitalizar a mensagem de Jesus, promovendo o diálogo entre a ciência e a fé, centralizando o amor e a caridade. O Espiritismo busca promover o diálogo entre a ciência, a fé, o amor e a caridade, e principalmente através da razão. A fé tem que ser uma fé raciocinada. Não basta pura e simplesmente eu dizer que eu tenho fé, mas uma fé cega. Eu tenho que ter exatamente a razão. Que é esse exatamente o objetivo que Kardec quis nos trazer, que nós buscássemos, através da nossa fé, o entendimento para poder buscar a razão, para podermos questionar, para podermos absorver, e isso nós encontramos na ciência, nós encontramos na nossa fé, e não pura e simplesmente eu vou somente adotar a minha fé como ponto de guia e acabou. Não, a razão faz com que eu tenha exatamente, possa praticar cada vez mais a minha fé. No Espiritismo, o Brasil é o país com o maior número de adeptos, em grande parte devido à influência de médiuns como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e tantos outros, e principalmente as atividades filantrópicas das casas espíritas. Então nós temos Chico Xavier, Bezerra de Menezes, outros e tantos nomes que sempre estiveram aqui fazendo propaganda através das suas atitudes.
Se nós pegarmos exatamente Bezerra de Menezes, que é considerado o médico dos pobres, uma pessoa que chegou ao ponto de dar o seu anel de formatura para que alguém comprasse uma medicação para cuidar da sua saúde. Chico Xavier, que abriu mão de todo aquele potencial que tinha dos seus livros para que fosse doado à nossa instituição, para que o espiritismo pudesse ser propagado. Recebeu inúmeros bens materiais, mas ele sempre pensou que o mais importante era exatamente que a nossa doutrina se propagasse, que ela fosse espalhada através da sua mensagem, através dos seus atos. Agora, de novo a pergunta: bastará dizer sou cristão para que alguém seja seguidor de Cristo? Bastará dizer que eu sou cristão só por falar? Eu vou dizer eu sou cristão. Eu sou seguidor de Cristo? Como nós encontramos em Mateus 22, versículo 14, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Isso está em Mateus 7, versículo 18. Então, o que Jesus quis mostrar com isso? Que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então, nós temos que ter exatamente o quê? O nosso comportamento. Então, se nós consideramos que o Espiritismo é uma religião cristã, que frutos devem dar a árvore do Espiritismo cristão? Que frutos devem dar a árvore do Espiritismo cristão? Se nós consideramos que somos uma religião, se somos um estudo que tem Jesus como nosso mestre e nosso guia, qual exemplo Jesus deixou para que nós víssemos? Não foi somente palavras, não foi somente conversa fiada, como a gente poderia usar essa expressão maluca, né? Mas ele teve, além das suas falas, que foram tão fortes, que ficaram marcadas nas pessoas que escreveram o Evangelho, mesmo ele não estando mais presente, mas a força da sua expressão ficou registrada ali. Mas o principal que Jesus nos convoca é termos as suas atitudes, é sermos exatamente cristãos. Se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi, um líder hindu, que dizia exatamente isso. Se ele não fosse hindu, ele seria cristão pelo fato do que nós encontramos dentro do Sermão da Montanha, que foi a primeira manifestação de Jesus no aspecto, fora aquele casamento em que ele participou, mas foi a primeira aparição de Jesus para uma multidão, para aquelas pessoas que ele veio falar e que as pessoas aguardavam. Jesus exatamente trouxe o Sermão da Montanha. E a primeira fala de Jesus foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também nós encontramos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Se dentro dessas bem-aventuranças nós buscarmos como guia também para os nossos atos, nós vamos encontrar um roteiro para poder exatamente passar por todos os desafios, superar todas aquelas situações que nos amarguram, porque ali nós encontramos tudo aquilo que a gente busca para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Mas nós temos que fazer isso de coração aberto. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema
da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Mas será que essa caridade é somente aquela caridade material? Aquela caridade quando eu estendo a mão a alguém ali e pronto, acabou? Essa é a caridade que eu estou dizendo? Que essa é a caridade que eu considero ser a caridade mais importante? A caridade, ela começa até dentro de mim, comigo mesmo. Quando eu tenho respeito e amor próprio por mim, eu estou sendo caridoso por mim. E assim eu também posso ser caridoso com o meu irmão. Então, eu tenho que pensar sempre que fora da caridade não há salvação. Não é a salvação no sentido de que eu serei uma pessoa livre, uma pessoa salva. Nós temos aqui que perceber de que o mais importante é nós estarmos sempre com o coração aberto. É uma frase atribuída a São Francisco de Assis. Pregue o evangelho, assim como disse Jesus. Vá para todo e pregue o evangelho a todo mundo. Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Ele não disse, fale o evangelho, pregue o evangelho através das palavras. Não, se necessário, use palavras. Então, o que ele estava conclamando é que nós tivéssemos a prática, fizéssemos exatamente o trabalho, aquilo que Jesus havia deixado entre nós. E aqui está exatamente aquilo que, de uma certa forma, é o conteúdo, a base desse papo que nós estamos tendo. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Não é o bom cristão ou o mau cristão. Não, reconhece-se o cristão pelas suas obras. É o título que está no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. E é extremamente importante exatamente isso, pelas suas obras. Então, nós podemos pensar exatamente quais são as obras a qual nós estamos fazendo diariamente. Ou estamos esperando simplesmente que Jesus venha nos redimir, venha nos salvar, venha nos ajudar. Ele mesmo disse, tome a sua cruz e siga-me. Isso nós encontramos nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele quis dizer, tome a sua cruz, não quer dizer que, a partir do momento em que eu me torno cristão, eu não vou ter mais nenhum problema, que eu vou estar livre, vou estar sossegado. Não. Ele nos convoca a tomar a cruz, a pegar exatamente aquilo que é da nossa responsabilidade. Não é do nosso merecimento, é da nossa responsabilidade. É a nossa cruz. Para que possamos exatamente segui-lo com a nossa cruz. Para segui-lo, para fazer e buscar exatamente fazer aquilo que ele fazia. Ele não veio dizer pura e simplesmente, não, a partir do momento em que você me seguir, você estará livre de tudo. Não. Ele não disse, deixe a sua cruz e me siga. Não. Ele disse, tome a sua cruz e me siga. Porque aí exatamente é nesse momento em que eu tenho que encontrar ali os desafios, que exatamente estando ao lado de Jesus, eu vou buscar a força para que eu possa superar. E não simplesmente pedir, Jesus, faça isso por mim. Não, ele me propõe algo muito, mas muito maior, que é tome a sua cruz e siga-me. E não pura e simplesmente, a partir do momento, como muitas vezes a gente poderia pensar, eu estou com Jesus, pronto, está tudo resolvido, eu não preciso me preocupar. Agora eu queria deixar umas questões para que nós pudéssemos pensar um pouco mais. Existem, às vezes, certas polarizações das falas, mas não é esse o objetivo que nós estamos levantando aqui. Exatamente, seria só uma questão que eu gostaria que todos nós pensássemos e conversássemos. Você acha que Jesus seria favorável à discriminação social? A discriminação social que nós vivemos hoje em todo o universo, vivemos no planeta. Será que Jesus seria favorável a isso? Ele também seria favorável à discriminação racial? Pois que ainda nós carregamos dentro da nossa, marcada dentro do nosso
íntimo, a questão racial, a questão ética, a questão religiosa. Porque se você não tem a mesma pele que eu, você não é da minha turma. Se você não pensa igual a mim, você não é da minha turma. Exatamente através das dúvidas, dos questionamentos, é que nós conseguimos evoluir. Então, será que Jesus seria favorável à discriminação racial, à discriminação social? Quando ele diz que quando tive sede me deste de beber, quando tive fome me deste de comer, quando tive frio me deste o que vestir. O que será que ele estava conclamando? Que nós fizéssemos o quê? E a discriminação religiosa? Eu fiz questão de mostrar várias denominações que nós encontramos, várias religiões, não no sentido de querer passar uma aula sobre religião, não. É que, como é que nós podemos imaginar que o mundo só existe a partir daquilo que nós encontramos na Bíblia? Que o mundo passou a existir a partir daquilo que nós encontramos. Será que só a nossa denominação religiosa, só a nossa forma de ver o mundo é que está correta? Se nós consideramos Pai, Deus, o Pai de tudo, como é que nós podemos achar que então só o nosso entendimento, através que nem nós que somos cristãos, iremos através do cristianismo sermos os filhos escolhidos, ou os filhos que teremos o privilégio de estarmos ao lado do Pai? E os outros filhos? Ou todos têm que estar, quando Jesus chama e diz que vá propagar o Evangelho para todos os povos, é no sentido de querer dominar, ou no sentido de mostrar o amor que ele veio trazer, sem nenhuma descrição, para que não acontecesse nenhuma discriminação religiosa? Será que Jesus seria favorável à construção de monumentos, templos? Ele tem necessidade disso para que ele possa estar mostrando e propagando aquilo que ele veio trazer? Quando ele disse que quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, eu tenho a ousadia de dizer, quando tiver um, e eu digo dois, um quê? Um a minha matéria e o meu espírito. Quando eu estiver em espírito, de forma clara, reunido, pensando em Jesus, ali ele está. Então nós não podemos achar que simplesmente, somente através de grandes construções, de grandes templos, é que nós teremos o contato ou a possibilidade de ter Jesus, os seus ensinamentos entre nós. Agora eu queria deixar as questões aqui para que você responda para você. Se Jesus hoje voltasse, Jesus hoje, no ano de 2025, surgisse aqui, independente que as pessoas falem que Jesus já voltou, não estou entrando nessa questão, mas se ele viesse com aquela mesma fala, com aquele mesmo ato, com aquelas mesmas atitudes que ele teve quando ele esteve aqui entre nós, você acha que ele seria compreendido e aceito ou seria crucificado mais uma vez? Você acha que Jesus seria compreendido e aceito ou crucificado mais uma vez? E tendo você como base o seu comportamento, Jesus chegasse aqui agora e olhasse Carlos de Souza, é você que eu quero olhar para ser, para ver, para me espelhar. Será que ele seria cristão? Com aquilo que ele deixou, com aquilo que ele ensinou, eu pratico a ponto dele pegar e falar assim, não, eu quero realmente ser igual a essa pessoa, porque ele é cristão. Ele realmente aprendeu aquilo que eu ensinei. O amor ao próximo. Não pura e simplesmente querer cada vez mais eu ser superior. Não querer cada vez mais que os meus ensinamentos, ou com os meus ensinamentos, que as minhas palavras, que a maneira como eu me coloco, com a religião que eu professo,
venha a ser a religião de todos. Nós encontramos dentro da doutrina espírita exatamente uma pergunta e que Kardec realmente responde, né? Kardec não, os espíritos respondem que o espiritismo será a religião do mundo todo? E quando os espíritos respondem que o espiritismo, sim, mas não no sentido da doutrina espírita, em que quando todas as pessoas entenderem que o espírito faz parte da nossa vida, ele é o nosso, a centelha divina está dentro do nosso espírito, está dentro de nós, então todos nós seremos realmente irmãos. Mas até lá, nós teremos que ter sempre o amor, a paz, a fraternidade, a igualdade entre todos. E não querer simplesmente impor aquele que estar ao meu lado. Nós temos que orientar, sim, conversar, sim, mas quantos e quantos momentos certas pessoas não conseguem ainda compreender aquilo que nós já compreendemos? Então, por que eu tenho que me discriminar? Eu tenho que discriminar essa pessoa? Eu tenho que simplesmente dar a ela o mesmo tempo, a mesma oportunidade que eu tive com Jesus. Do meu tempo, de poder entender e buscar as suas palavras. Eu gostaria de trazer trecho de uma mensagem do nosso irmão Chico Xavier, para que a gente pudesse fazer mais uma reflexão. Está no livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 13, Boas Obras. Com amor estimularemos o amor. Com humildade geraremos a humildade. Com a paz em nós ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nossos passos semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. E agora, para encerrar, eu gostaria de trechar um poema chamado Jesus, de Dora Encontre, que está no livro A Hora de Dora, da editora Comênios. Não é o Jesus mistificado, não é o Jesus que nós queremos ter, sabe, idolatrado. É o Jesus da atitude. Jesus, em teu olhar renasce em mim, do abismo dos milênios, e me desvenda assim o eixo da eternidade. Como tudo é fugaz, sem peso ou tempestade, e vejo que o infinito é todo tecido em paz. Estás aqui tão perto do meu coração sedento, que não há mais deserto, pois em ti me descedento. Mestre, irmão, de olhar tão terno, que em tua presença até o espaço aconchega e o inverno e afugenta o inverno. Aquece minha alma inteira, revive-me de toda a esperança, mergulho em toda bonança e nada mais fica à beira. Esses versos são tão pequenos, vazios e sem medidas, porque não cabem nada neles. Os oceanos serenos com que preenche-me a vida. Esses versos são pequenos, vazios e sem medida, porque não cabem neles os oceanos serenos com que me preenches a vida. Esse poema nós encontramos no livro A Hora de Dora Encontre. Que possamos pensar, se hoje Jesus estivesse entre nós, se ele seria cristão, se ele encontraria naquilo que nós que dizemos que somos cristãos, exatamente tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele ensinou. Ele não quer, com certeza, que tenhamos já de tudo, de todo o entendimento, toda a sabedoria, mas que estejamos abertos a buscar cada vez mais dentro de nós a irmandade, a fraternidade, a paz em nossos corações.
Jesus é o nosso mestre e guia. E quando ele esteve aqui entre nós, ele veio deixar o amor como regra. Ele veio quebrar a lei do olho por olho, dente por dente, através do amor. Realmente, Jesus, com certeza, muitos ainda não conseguiram compreendê-lo. E que é natural. Mas ele não quer, ele não obriga ninguém a compreendê-lo. Muito pelo contrário, ele quer que todos sejamos irmãos, através do nosso pensamento, através do nosso ensinamento, através das nossas atitudes. E nós que temos a felicidade de encontrarmos dentro da doutrina dos Espíritos os ensinamentos de Jesus, devemos praticar exatamente junto com toda a espiritualidade aquilo que o nosso Mestre nos ensinou. Temos que buscar, através da nossa espiritualidade, buscar o crescimento daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus disse: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O que nós podemos entender com que é a vontade do meu Pai que está no céu? Exatamente isso que Jesus veio nos trazer, o amor. Que nós possamos ter entre todos nós, independente do aspecto da religião, independente daquilo que o outro irmão professa, ou que ele não professe nenhuma religião, mas todos somos filhos do mesmo Pai. E que ele quer dizer que nós entraremos no reino dos céus, não é no sentido de que seremos salvos, é no sentido de que nós teremos dentro de nós a paz que está no reino dos céus. Porque Jesus disse a todos nós: amarás a teu próximo como a ti mesmo, e sempre estará ao nosso lado. Muito obrigado e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.